Espero que na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Calor, né? Mais uma terça-feira. Vamos começar no 1 Crônicas, capítulo 29, 25, um versículo. Irmãos, espero que cada vez que a gente lê um versículo da Bíblia, a gente tome para os nossos dias, para nossa vida, que estão em volta de nós. A profecia lançada não pela Bíblia, a bênção lançada não pelo homem, mas pela Bíblia. Homens que andaram na presença do Senhor. E que é a promessa, uma obra que Deus fez a Salomão, através da promessa que ele fez a Davi. Aqui, o capítulo 29, versículo 25, se cumprindo a promessa. É como se fosse aqui um testemunho que Salomão desse do que Deus fez na vida dele. Porque nós devemos sempre aprender que cada palavra da Bíblia é uma bênção para nós, é uma promessa para nós, é uma profecia para nós. Agora, para nós tomarmos posse, temos que aprender a andar, ouvir e obedecer a palavra do Senhor, os estatutos, os mandamentos que Ele deixou. Andar com o coração limpo perante Ele. As promessas se cumprem. Diz assim no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 5. E o Senhor magnificou Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel. E deu majestade real, a qual antes dele ninguém teve, ele nenhum teve. Deus engrandeceu Salomão pela obediência, pela oração que ele fez. E ele ser obediente ao Senhor. Deus prometeu a Davi que daria um reinado de paz para Salomão. Deus deu um reinado de paz. Não houve guerra. Só quando Salomão se afastou do Senhor, foi que Deus levantou as nações contra ele. Levantou pessoas que estavam ali do lado dele, do exército dele, que tinha fugido do Egito, fugido para ele, fugido dele, de Davi. Então Deus levantou, porque ele deixou de andar no caminho do Senhor, deixou de vigiar. Essa promessa, ela é para nós. Deus quer nos exaltar, Deus quer fazer de nós pessoas diferentes. Nós temos que tomar posse dessa promessa e guardar nos nossos corações, que Deus quer fazer de nós maior que muitas pessoas no seu emprego. Quer fazer você um líder diferente na tua empresa, um empresário diferente. Deus tem promessa para nós. Ele quer nos exaltar, Ele quer nos crescer, Ele quer nos dar honra diante de toda a humanidade, diante de todo o povo da terra. Aqui fala diante de todo Israel, porque Salomão, ele era rei de Israel, mas todas as nações reconheceram a sabedoria de Salomão, que Deus deu, né? Temos que sempre lembrar que essa sabedoria de Salomão foi dada por Deus, porque ele pediu, ele teve humildade, coração puro, de pedir sabedoria para fazer a vontade de Deus. É isso que a gente deve se apegar cada dia. As nações foram ver a sabedoria de Salomão. Ele ganhou presentes, riqueza. A promessa do Senhor se cumpriu na vida de Salomão. Quando Deus falou para ele, quando ele pediu sabedoria, Deus falou que daria riqueza, sabedoria, qual nenhum homem antes dele teve. E aconteceu. O homem mais sábio, né? Não sei se da época é até hoje, né? Mais rico. Deus exaltou Salomão. Mas tudo isso teve um tempo. Quando Salomão se afastou do Senhor, Deus também se afastou dele.
Deus levantou inimigos contra Salomão. Ele quer fazer isso na tua igreja, com você, na tua família. Ele quer fazer isso com você, no teu trabalho. Aonde for, Deus quer te exaltar. Mas é necessário ter humildade e andar na presença do Senhor. Essa é a promessa que Deus tem na nossa vida. Capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 25. Que o Senhor magnificou Salomão grandissimamente e o exaltou perante todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele nenhum rei teve. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. É um presente que Deus está nos dá, uma promessa que Ele quer dar para a nossa vida. Mas é preciso nós andarmos na presença dEle, fazer a vontade dEle, fazer o ID que Ele mandou. Que Deus abençoe. Agora vamos para o vídeo lá do YouTube. Eu estou deixando agora lá no início, estou deixando o link do canal. Aí você pode entrar no. Você pode ver lá. Vamos orar para iniciar o vídeo, né? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir mais uma vez falar do seu amor, Pai. Obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo ministério. Pai, obrigado por ser Deus santo de nós pecadores. Fala conosco, Pai, hoje, no livro de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 11. Não sei o que nós queremos ouvir, nem o que eu quero falar, mas que o teu Espírito venha falar conosco, Pai, seja tudo conforme a tua vontade, para a honra do seu nome. Amém. Irmão, Evangelho de Lucas, capítulo, do versículo 1 ao 13, fala da oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também vão ensinar seus discípulos. E ele disse: Quando orares, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração do Pai Nosso, né? Uma oração poderosa. Nós invocamos o Pai Nosso que está no céu. Deus está no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente orar, tem que pedir para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Muitas vezes nós oramos pedindo para fazer a vontade de Deus, não a nossa. E nós queremos que Ele faça a nossa vontade e não a dele. E no nosso tempo, não dele, não é assim. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Nos dá o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Muitas vezes, nossa oração do Pai Nosso, nós pedimos maldição para nós. Maldição por quê, meu irmão? Por quê, irmão? Presta atenção no que nós pedimos. Perdoa nossas dívidas, ou perdoa nossa ofensa, assim como nós perdoamos. Jesus fala que assim como nós queremos que faça, nós devemos fazer também. Como é que eu posso pedir a Deus perdoa? Me perdoa assim como eu tenho perdoado os outros, se eu não tenho perdoado. O perdão tem que botar do coração. Tem que ser um perdão genuíno. E muitas vezes nós não temos perdoado porque nós queremos que nos perdoe como nós perdoamos. Muitas vezes, quando nós oramos essa parte do Pai Nosso, nós falamos para fazer como nós fizemos. Se nós fizemos o mal volta para nós. Se nós não perdoamos, nós também não seremos perdoados. A Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina. Por isso eu entendo que quando a gente pede, se ele não tiver perdoado, nós estamos pedindo maldição. Porque nós pedimos, assim como eu fiz, faça comigo também. Mas a gente está entendendo
E nós devemos orar ao Pai Nosso, coração limpo. Toda oração, né? Sempre tendo certeza que nós perdoamos. Que a vontade de Deus vai fazer na nossa vida. Versículo 3. Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui, quando nós pedimos ao Senhor as bênçãos, nós somos maus, nós podemos dar bons presentes aos nossos filhos, né? A nossos amigos. Deus pode nos dar muito mais. Deus quer dar o Espírito Santo dele sobre nós. Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. Ele tem o maior prazer em nos abençoar. Deus é um Deus abençoador. Versículo 14 ao 28, os judeus acusam Jesus. E estava ele expulsando o demônio, qual era mudo, e aconteceu que saindo o demônio do mudo falou maravilhoso à multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa o demônio, por Deus é bom, por esse demônio. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Aqui, Jesus sempre foi perseguido, era inveja, né? Eram os caluniadores, os perseguidores de Jesus. Isso nós teremos nessa terra. Jesus falou que ele teve aflição, nós também teremos aflição. Mas ele manda a gente ter bom ânimo. Jesus, diante dos milagres, das obras, do que ele fazia, o que ele fez, ele era acusado, ele era julgado. Tudo o povo põe a barreira, põe um porquê, o quê, põe um ponto de interrogação. Deus não é para ser interrogado, não. Eles acusaram Jesus de expulsar o demônio pelo príncipe do demônio. E Jesus faz uma parábola que muitas vezes nós não entendemos. Essa parábola, quando ele fala que toda casa dividida, ela não subsiste. Ele está falando das trevas, quando ele fala, nessa parábola ele fala que se o diabo está dividido, ele não vai subsistir. Como é que o diabo pode lutar contra o diabo? O inferno não pode lutar contra o inferno. A parábola. Ele fala isso para nós, que somos cristãos, para a nossa família. Se minha família, eu e minha esposa, meus filhos, nós estamos divididos, nós não vamos prevalecer. Certamente nós vamos fraquejar. Vai haver um fracasso na nossa família. Nós temos que andar unidos, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ainda não está o que Deus quer. Jesus ainda não veio buscar a igreja, porque a igreja está dividida. Estão dividindo o reino dos céus em placas de igreja, em dominações. Por isso a igreja não está prevalecendo. Muitas igrejas ainda estão prevalecendo porque têm buscado a força do Senhor. Mas a divisão nas igrejas não tem deixado nós vencermos. Tem igreja lutando contra a igreja, denominação lutando contra a denominação. Pessoas pensando que vai salvar é a placa da igreja, ela não salva. Ela vai ficar. Quem vai subir é o templo, a igreja é eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É isso que vai salvar. Então, nós temos que ser unidos com todos. Aquele que busca e faz a vontade de Deus, a verdade de Deus. A união é para lutar contra as trevas, contra a potestade. Aí a igreja de Deus é vitoriosa. Mas é necessário. Nós que ainda não entendemos, nós, pleno século 2022, século 21, 2025, a igreja ainda não aprendeu que nós temos que estar unidos contra a divisão entre as igrejas. Até dentro da nossa igreja, que a gente congrega, ali entre os irmãos, tem divisão. São igrejas divididas.
pastores, fazendo divisão entre os irmãos, pastores, padres, pastores, obreiros, líder de igreja, aquele que veio que se levantou, se diz pastor, ele se levantando contra os irmãos dentro da igreja. E padre, quando a pessoa sai para outro ministério, aí a coisa fica pior. Aí a divisão, além de ser com aquele irmão ou com aquela família, aí a divisão é contra a igreja que ele foi. Infelizmente, as igrejas estão divididas, o povo de Deus estão divididos. Em pleno 2025. Mas ele diz, antes bem-aventurado o que ouve as palavras de Deus e guarda. Aqui quando a mulher fala que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Que bem-aventurado o ventre que trouxe Jesus ao mundo dos peitos que ele mamou. Fala, bem-aventurado aquele que ouve as palavras de Deus e guarda. Você que guarda, ouve, guarda e pratica, é bem-aventurado. Se nós fizermos assim, nós somos bem-aventurados. Jesus está falando. No versículo 29 até o 32, Jesus fala do sinal do profeta Jonas. O povo judeu ali, ajuntado à multidão, começou a dizer, maligna nessa geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele fugiu. Jonas foi tragado por um peixe enorme e ele ficou 3 dias e 3 noites ali de joelho, orando, clamando socorro do Senhor arrependido. Deus libertou Jonas do ventre do peixe e mandou que ele fosse a Nínive pregar essa palavra. Jonas, cidade grande, está 3 dias. Jonas pregou e eles se arrependeram. Jesus fala que o sinal do Filho de Deus é o profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim é o Filho de Deus. Ficaram 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Quando Jesus entregou o Espírito, ele foi ali para o sepulcro, ele ficou 3 dias e 3 noites lá, no enterrado. Mas após 3 dias ele ressuscitou. O profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Aí Deus mandou que o vento vomitasse, ele vomitasse. Quando Jesus estava pronto, tinha tomado a chave do diabo, Deus deu ordem à terra, vomitou o Filho de Deus. Jesus ressuscitou. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, pois converteram com a pregação de profeta Jonas. E eis aqui que é maior que Jonas. Jesus mostrando que ele é maior que todos os profetas. Através de Jonas, uma nação se converteu. E Jesus está falando que ele é maior que o profeta Jonas. Ele quer converter a nós, ele está convertendo. A parábola da candeia do corpo. Se ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram se vejam a luz. Se você é luz, você não tem que estar escondido. Muitos que são luz, muitos estão aí para pregar a palavra do Senhor, estão escondidos. Debaixo da televisão, na cama, estão escondidos, não saem da sua casa para falar do amor do Senhor. Nós somos a luz, temos que resplandecer nas trevas. Você é luz, tem que resplandecer diante dessa geração maligna. Se pois todo o teu corpo é luminoso, então tendo em treva parte alguma, todo será luminoso. Então, quando a candeia te ilumina, não há resplendor. Nós temos que ter a luz do Espírito Santo em nós. Nosso coração tem que sair só coisa boa. Da nossa boca só pode sair coisa boa.
boa, porque senão nós não somos a luz, nós somos trevas. Quantas pessoas que estão aí no meio de hoje, dentro das igrejas, não, eu gosto de falar que é dentro das igrejas, que é das igrejas que são trevas, não querem ser luz. Falam que é luz, mas não são luz, porque não procedem como a luz. Eles ficam apagados como a treva, fazendo mal, desejando mal, fazendo oração contra as pessoas. Jesus condena a religião de aparência. Não que essa religião de aparência, Jesus condena aquela religião que você é religioso na igreja, na rua com a Bíblia debaixo do braço, mas em casa você não é. Você é um coração duro. Eu não vou falar para você que você não tem problema em casa, tem, porque eu tenho. Às vezes eu discuto com meus filhos, com minha esposa, mas nosso coração tem que haver arrependimento. E estando Jesus ainda falando, rogou um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavavam antes de jantar. Essa é a religião da aparência. Os fariseus, o povo da época, eles tinham por costume, antes do alimento, eles lavavam as mãos, antes de deitar eles se lavavam, limpavam os aposentos, mas era de aparência, porque eles não faziam, eles faziam, praticavam, mas não, viviam, mas não praticavam. Eles limpavam os corpos. Quanto a religião da aparência, não. É eu ser uma coisa em casa, na rua e em casa ser outra. A religião da aparência é aquele homem ou aquela mulher que quer ser santo dentro da igreja, na rua, no trabalho, mas em casa é um tosco, é um bruto. Ele não dá testemunho. Ele é crente, cristão, porque anda com a Bíblia debaixo do braço, anda engomadinho. Mas em casa ele é um bruto, um sujo. Essa é a religião da praia. E Jesus condena a religião da praia. O que nós somos na igreja, o que nós somos na rua, no trabalho, nós temos que ser dentro de casa. Aonde nós formos. Às vezes nós somos crentes na igreja, porque todos ali são crentes, né? Mas na rua nós andamos conforme o mundo. Fazendo a vontade do mundo, andando contrário ao ensinamento do Senhor. Essa é a religião da aparência. Onde nós fazemos tudo que o mundo quer. Tomamos posse de tudo também que o mundo oferece. É a religião da aparência. Quando Jesus fala essa palavra, agora os fariseus, o povo, o sacerdote, começa a armar cilada para apanhar ele em alguma palavra, para condenar. Jesus, irmão, todo o tempo que ele andou na terra, ele foi perseguido. Não pensa você que se propôs a fazer a obra do Senhor, entregou seus caminhos. Não pensa coisa diferente. Jesus foi condenado. Nós também, a igreja do Senhor é condenada. Todos te condenam, porque condenaram Jesus Cristo. Vamos levar uma vida, não de aparência, mas uma vida verdadeira. Você vai embora? Sim. Você vai? Então, irmão, vamos praticar o que nós lemos, o que nós aprendemos. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos aprender. Não através daquilo que falam conosco, mas através daquilo que a gente lê, pedindo a Deus discernimento. Irmãos, o tempo acabou. Não dá tempo mais nada. Foi longo esse capítulo 11. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama. Eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge.